Ele sempre sorri. Ela sempre resolve tudo. Eles são os que todos procuram quando o mundo desmorona. Aqueles que seguram as pontas, que mantêm a calma, que inspiram força. Mas o que ninguém vê é que por trás da aparência de controle, há uma alma cansada, silenciosamente pedindo socorro. O forte também chora. Só que, em silêncio. Será que a força que te sustenta não está, na verdade, te matando aos poucos por dentro? Até onde vai a resistência antes de virar exaustão? E quem cuida de todo mundo? Vivemos em uma sociedade que glorifica a força. Ser vulnerável é quase um pecado. Admitir que está cansado é sinal de fraqueza. Chorar? Só escondido. Pedir ajuda? Só como o último recurso. E assim vamos criando uma geração de fortes. Quebrados. Homens que não podem demonstrar emoção. Mulheres que carregam tudo nas costas com um sorriso por obrigação. Líderes que inspiram milhares, mas não têm com quem desabafar. Pais, mães, filhos, profissionais, que aguentam calados até adoecerem por dentro. Você se identificou? Então entenda algo essencial. Ser forte demais pode ser a sua maior armadilha. Napoleão Hill escreveu: a força sem controle emocional se torna uma bomba prestes a explodir. E é isso que vemos todos os dias. Pessoas estourando emocionalmente. Relacionamentos sendo destruídos por estresse acumulado. Corpos adoecendo porque a alma nunca teve permissão para descansar. A força que adoece. Elias, o grande profeta de Deus, enfrentou 450 falsos profetas. Fez fogo descer do céu. Mas depois fugiu para o deserto. E pediu para morrer. Sim, o mesmo homem de fé e coragem estava esgotado. Porque até os fortes se cansam. A diferença é que poucos têm coragem de reconhecer. E isso nos leva a uma pergunta crucial. Por que temos tanto medo de parecer fracos? A cultura do silêncio emocional. Desde cedo somos ensinados a engolir o choro. A não demonstrar fraqueza. A mostrar resiliência. Mas isso não é resiliência. É repressão emocional. O resultado? Ansiedade. Depressão. Vidas que parecem perfeitas por fora, mas estão desmoronando por dentro. E quando alguém explode ou adoece, a surpresa é geral. Ninguém entendeu que aquela pessoa forte estava gritando em silêncio. Sempre chega o dia em que o forte não consegue mais segurar tudo. O corpo começa a falar: insônia, dor no peito, falta de ar. A mente falha, esquecimentos, estafa, desmotivação. O coração grita: tristeza sem motivo, crises de choro escondidas, sensação de vazio. Esse é o colapso da alma cansada. E ele vem como um pedido desesperado de ajuda. Mas que poucos ao redor entendem, afinal, essa pessoa sempre aguentou tudo. Até os fortes desabam. Davi, o rei guerreiro, autor dos Salmos. Quantas vezes ele clama: até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? A minha alma está profundamente abatida. Mesmo sendo ungido, mesmo sendo vitorioso, Davi não escondeu sua dor. E é por isso que ele permaneceu forte até o fim. Porque ele não fingiu ser forte quando estava despedaçado. Ele chorou, escreveu, desabafou. E foi ali, na sua vulnerabilidade, que encontrou renovação. A falta de permissão para parar. Você que é o porto seguro dos outros. Você que todos chamam quando precisam. Você que nunca pode fraquejar. Quem foi que te convenceu de que descansar é fracassar? Até Deus descansou no 7º dia. E você acha que não precisa? Descanso não é fraqueza. É recarregar para continuar. É reconhecer que até os guerreiros mais fortes precisam baixar a espada de vez em quando. A ilusão do controle total. Outra armadilha da força é acreditar que tem que dar conta de tudo. Você tenta controlar a casa, o trabalho, as finanças, os sentimentos, os outros. Mas no fundo, está perdendo o controle de si mesmo. E aí vem a frustração. A cobrança interna. A culpa por falhar em alguma área. Você vira seu próprio carrasco. E esquece que ninguém foi feito para carregar o mundo sozinho. Como começa a cura do forte? A cura começa quando você aceita. Você tem o direito de descansar. De dizer não. De não dar conta. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa ser tudo o tempo todo.
Você não precisa se afundar para manter os outros de pé. Sua alma vale mais do que a imagem de força que construiu. Atitudes que salvam a alma cansada. Peça ajuda. Não espere desmoronar para buscar apoio. Permita-se ser vulnerável. Ser real é mais poderoso do que parecer forte. Descanse com qualidade. Sono, silêncio e solitude curam mais que palavras. Estabeleça limites. Você não é responsável por tudo. Diga não sem culpa. Dizer sim para os outros não pode ser um não para você mesmo. Expresse o que sente. Escreva, fale, chore. Reconecte-se com o que te dá vida. Fé, natureza, arte, propósito. Ser forte não é aguentar tudo calado. Ser forte é saber o momento de pedir colo. É entender que você não precisa ser invencível para ser valioso. É admitir que está cansado, mas que ainda há vida pulsando dentro de você. Você pode e deve parar. Recalcular. Respirar. Porque ninguém floresce sob pressão constante. E você não nasceu para sobreviver. Nasceu para viver com alma leve e propósito claro. Um dia, alguém vai te agradecer por ter escolhido parar, descansar, cuidar de si. Porque naquele ato de coragem, você quebrou o ciclo da autossabotagem. Você escolheu viver. E isso, sim, é força de verdade. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários. Eu sou forte, mas minha alma também precisa de cuidado. Curta. Compartilhe com aquele amigo ou amiga que sempre parece dar conta de tudo, mas que talvez esteja morrendo por dentro. E se inscreva no canal, porque aqui, a sua evolução emocional é prioridade. Você não está sozinho. Você merece descanso. E sua alma agradece por cada passo de autocuidado. E quando todos já foram embora, é essa pessoa que permanece, determinada, teimosa até o fim. O nome disso não é teimosia. É persistência. E é ela, e só ela, que separa os que tentaram, dos que chegaram lá. O que faz uma pessoa persistir quando todos ao redor desistiram? O que dá força a alguém para tentar outra vez quando nada parece dar certo? Como você pode desenvolver esse tipo de força mental para transformar o impossível em realidade? Todo mundo ama histórias de sucesso. Mas o que quase ninguém enxerga é que por trás de cada conquista extraordinária, há uma longa história de fracassos, rejeições, portas fechadas e noites em claro. Esse é o espírito de quem constrói o impossível. O que é persistência de verdade? Persistência não é continuar fazendo a mesma coisa sem pensar. Persistência é insistir no propósito, mesmo que você precise mudar o plano 1000 vezes. É adaptar, ajustar, recalcular, mas nunca parar. Napoleão Hill definiu persistência como a qualidade essencial que transforma o desejo em ação duradoura. E ele foi além. A falta de persistência é uma das principais causas do fracasso. Ou seja, você não fracassa porque não tem talento. Você fracassa porque parou cedo demais. Os inimigos da persistência são a pressa. Você quer tudo para ontem. E quando não vem rápido, desiste. A opinião dos outros. Você deixa sua visão ser sabotada pelas críticas de quem nunca construiu nada. O medo do fracasso. Ao menor sinal de erro, recuar. Como se errar fosse vergonhoso, e não necessário. A falta de clareza. Quem não sabe o que quer, desiste fácil. A persistência só sobrevive onde há propósito. Persistência que move o céu. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que só venceram porque persistiram. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, mas não desistiu de tocar em Jesus. Jacó lutou com o anjo a noite inteira e disse: Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Todos esses personagens tinham algo em comum. Uma obstinação que ultrapassava o cansaço, o medo e o tempo. Persistência é uma decisão diária. Não é sobre força de vontade ocasional. É sobre decisão intencional. Você acorda sem motivação? Continua. Está cansado? Dá mais um passo. Nada deu certo ontem? Tenta de novo hoje. Isso não é romantismo. É mentalidade vencedora. E quem a cultiva, colhe o que ninguém mais tem coragem de plantar. O mito do talento. Quantas vezes você já pensou que alguém teve sucesso porque nasceu com talento? A verdade é que o talento pode até abrir portas. Mas é a persistência que mantém você dentro da sala.
Quantas pessoas talentosas você conhece que pararam no meio do caminho? E quantas, sem grandes habilidades, chegaram mais longe só porque não desistiram? Napoleão Hill escreveu: a vitória está ao alcance de quem não para de lutar. A ciência da persistência. Seu cérebro também aprende a insistir. Estudos mostram que o cérebro é moldado por repetição. O que você faz constantemente vira trilha neural. Hábito. Estilo de vida. Ou seja, persistência se treina. Você começa pequeno. Tarefa a mais por dia. Meta cumprida mesmo cansado. Não que você ignora. Obstáculo que você enfrenta. E assim, dia após dia, você ensina sua mente que parar não é uma opção. A solidão dos persistentes. Tem uma parte dolorosa nessa jornada. Vai chegar uma hora em que você estará sozinho. Quando todo mundo duvidar. Quando ninguém mais acreditar no seu projeto. Quando parecer que só você ainda vê sentido. É aí que nasce o império. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas os que continuam, mesmo em silêncio, mesmo em lágrimas, são os que constroem o impossível. Quando o mundo diz não, e você diz ainda não. O que diferencia os persistentes é que eles não aceitam o não como fim. Eles enxergam como ainda não. Você tentou abrir uma empresa e faliu? Ainda não. Você escreveu um livro e ninguém leu? Ainda não. Você se candidatou e foi ignorado? Ainda não. Você não falhou. Você está no processo. E o processo é o lugar onde Deus constrói caráter antes de entregar o destino. Mesmo caindo repetidas vezes. Visão e perseverança. E você também pode ter isso. Como construir uma mente persistente? 7 princípios práticos. Tenha um propósito definido. Se você não sabe onde quer chegar, vai parar no primeiro desvio. Visualize o fim todos os dias. Veja mentalmente o que deseja, como se já fosse real. Cerque-se de pessoas que também persistem. O ambiente molda a disciplina. Comemore cada micro-vitórias. Cada passo conta. Cada dia vencido é avanço. Aprenda com os erros, mas não se prenda a eles. Erro é degrau, não parede. Controle suas emoções. Persistência exige inteligência emocional para não sabotar a si mesmo. Nunca negocie com a desistência. Ela bate a porta. Mas você não abre. Você tem tudo o que precisa para vencer. Mas precisa persistir até que isso se manifeste. A diferença entre sucesso e frustração, entre realização e arrependimento, é não parar no meio. Você não veio até aqui para voltar. Você não começou essa jornada para parar na metade. Você é parte de uma geração que vai além. Enquanto os outros desistem, você segue. Enquanto os outros duvidam, você acredita. Enquanto os outros dormem, você planta. E no final, quando os frutos aparecerem, todos vão chamar de sorte o que, na verdade, foi persistência silenciosa. Diga agora: eu vou persistir até o impossível se tornar inevitável. Curta. Compartilhe com quem precisa desse empurrão para continuar. E se inscreva no canal, porque aqui a persistência não é sugerida, é treinada. Você não está sozinho nessa. E o impossível está logo após mais uma tentativa.